era mais ou menos 10 dias no mês que eu ficava em Dubai, que eu ficava em casa. Os outros 20 dias do mês eu tava em algum outro lugar. Eu tinha alterações de humor, eu tinha muito sono. Eu dormia, para vocês terem ideia, 12 horas, 14 horas. Agora é a hora da verdade. Eu vou falar para vocês por que eu pedi demissão no meu trabalho na Emirates. Depois que eu fiz um vídeo contando alguns fatos do trabalho de comissário da Emirates, vocês me mandaram muitas perguntas e muita gente quis saber por que, Thaís, você saiu da Emirates. Eu resolvi fazer esse vídeo separado para explicar direitinho. São vários fatores que me fizeram decidir sair depois de 3 anos. Se você ainda não viu o vídeo principal da Emirates, eu vou deixar o link na descrição para você descobrir e entender melhor como eu fui parar lá. E, gente, isso é inédito, eu coloquei batom vermelho pela primeira vez desde que eu parei de voar. Só pra gente se situar, eu entrei na Emirates em meados de 2016 e eu fui embora depois de 3 anos em 2019. E foi um conjunto de fatos que me fizeram sair. Foram questões pessoais, foram questões também relacionadas ao trabalho, algumas regras da empresa que eu não curtia muito. Mas, antes de tudo, foi um trabalho muito bom, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Vivi coisas lá que eu acho que eu não viveria em nenhum outro trabalho. E sabe quando você passa por uma dificuldade, assim, lá na frente, no futuro, quando você olha pra trás, você nem lembra direito, você só lembra das coisas positivas? É a mesma coisa que eu sinto em relação à Emirates. Mas vamos lá aos pontos que me fizeram pedir demissão depois de 3 anos. A primeira coisa que eu já percebi logo de cara depois que eu fui para Dubai foi que não era a cidade que eu gostaria de viver. Não era a cidade perfeita, assim, para mim, que eu tinha no meu ideal. Na verdade, um pouco antes de ir para Dubai, eu estava morando no interior de São Paulo e eu tinha prometido para mim mesma que eu só ia morar em cidade pequena, que eu queria ficar em lugar tranquilo, sem trânsito, sem muitas pessoas. E olha onde eu fui parar, né, em Dubai. O contrário do que eu tinha pensado. E então, pela falta da natureza, principalmente, eu até falo disso no vídeo que eu disse como era a vida lá nos Emirados, né, lá em Dubai. Foi um ponto difícil para mim e eu não queria ficar lá por tanto tempo assim. Tudo bem, eu ficava em Dubai bem pouco, era mais ou menos 10 dias no mês que eu ficava em Dubai, que eu ficava em casa. Os outros 20 dias do mês eu tava em algum outro lugar ou tava trabalhando, então era assim, era pouco tempo que eu passava em Dubai, mas mesmo assim era o meu lugar, era a minha casa. Sentia a falta de ar puro, o calor na época de verão me incomodava bastante, então isso foi uma questão. A outra coisa foi a questão da acomodação, onde eu morava. Eu já estava com vontade de morar sozinha. Eu morava com 2 outras meninas, eu morei com uma menina só também por um tempo, mais ou menos 1 ano, mas os outros 2 anos eu dividi o apartamento com 2 outras pessoas e eu morava na acomodação da Emirates mesmo, que eles te fornecem. Só que isso já estava me incomodando, porque eu queria ter o meu cantinho, eu queria ter as minhas coisas, a minha privacidade, sabe? Tem coisa que, quando você tá morando com outras pessoas, você deixa de fazer, porque as pessoas estão lá. Então eu já não tava mais naquela energia toda de morar com outras pessoas e tudo mais. E o problema todo, quando eu tava lá, pode ter mudado depois que eu saí da Emirates. Mas quando eu trabalhava na Emirates, eles não deixavam você morar em outro lugar fora da acomodação, a não ser por 2 condições. Se você comprasse um lugar, então se eu comprasse um apartamento, obviamente eu poderia morar lá, mas se eu fosse alugar, não tinha como. Outra coisa era se eu casasse, que aí, claro, eles te dão a allowance para você pagar o teu aluguel com o seu cônjuge. Na verdade, eu poderia até alugar um apartamento, mas a empresa não ia me dar o allowance, ou seja, eles não iam bancar minha acomodação, ia acabar saindo muito caro e eu não tava afim de ter que passar por isso, né? Então, assim, a única opção era se eu casasse, eu ia conseguir um lugar, né, só pra mim, ou seja, isso não era uma opção, então eu tinha realmente que ficar na acomodação. E isso já não estava me fazendo feliz. Então esse foi um ponto também que me fez, assim, ficar de saco cheio, digamos. Outra questão, e uma das mais importantes, foi a saúde. Não é o trabalho super saudável.
As pessoas que são comissários, são pilotos, meu Deus, tem que ter uma saúde de ferro e tem que ter muita energia, porque essa mudança de fuso horário acaba, assim, o meu humor, ele tava muito diferente. Claro que tem pessoas que se adaptam muito mais fácil a isso. Eu não me adaptei tanto assim. Eu tenho que dizer que eu aguentei, mas não era uma coisa que eu conseguia lidar muito bem, não. Eu tinha alterações de humor, eu tinha muito sono. Eu dormia, para vocês terem ideia, 12 horas, 14 horas. Nesse período da Emirates foi quando eu bati o meu recorde de dormir. 22 horas seguidas, só levantando para fazer xixi. Mas aí você pode pensar, pô, que sorte, então você dormia bem, eu dormia 12 horas, dormia 14 horas. Não era bem assim. Na verdade, hoje em dia, dormindo 7 horas, 8 horas, eu me sinto com muito mais energia do que aquela época que eu ficava acordada há muito tempo, dormia 12 horas, você acorda, parece que um caminhão passou em cima de você. Então, isso foi bem difícil, bem ruim. Além disso, a alimentação não era tão maravilhosa assim, por causa dos horários que eram completamente loucos, né, gente? Às vezes eu acordava 2 da manhã para ir voar, às vezes eu acordava 4 da tarde, às vezes eu acordava 7 da noite, estava lá tomando meu café da manhã. Então, assim, não tinha horário para comer. A minha alimentação era bem bagunçada, às vezes eu não via que passava muito tempo sem comer, às vezes eu sentia fome em hora que não era para sentir. E olha que eu levava a minha comida comigo, eu preparava em casa, levava nos voos. Normalmente eu não comia a comida do avião, mas mesmo assim, pelos horários bagunçados, eu sentia que a minha alimentação estava perdida, sabe? E tinha lugar que eu tava que eu não tinha muita opção do que comer, você tem que comer o que tem lá no hotel ou o que tem no restaurante, e isso daí é complicado, você não consegue ter uma coisa regradinha, pelo menos eu não conseguia. Tinha comissário até que conseguia manter o negócio regrado, mas não tem como ser 100%. Não é igual você manter uma alimentação tendo uma vida, uma rotina de sono e tal. É muito diferente. E um outro fator também relacionado à saúde que me incomodava, que foi ruim, é que pô, o comissário anda o voo inteiro, anda muito. Tem voo que não dá tempo de sentar. Eu fiquei cheia de varize. E eu tenho varize até hoje por causa disso. Ainda mais que a pressão dentro da cabine é diferente, então acontecia. Não tinha jeito. Então, essa questão da saúde foi bem forte. Já sabe, né? Se você tá gostando do nosso papo, curte esse vídeo, se inscreve no canal que eu vou continuar compartilhando as minhas experiências com vocês. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é que esse não era o meu trabalho que eu tinha, assim, idealizado, uma coisa dos sonhos, porque eu já tinha experimentado outras coisas, ainda mais na aviação. Eu já tinha o meu gosto também. Quando eu entrei na Emirates, foi uma grande mudança para mim em estilo de trabalho, né? E não era coisa que eu estava acostumada. E eu não tinha aquilo como um ponto final na minha vida. Então eu sabia que eu gostava de estar lá no flight deck, na cabine de piloto, mais do que estar lá atrás, né, como comissária. Então isso daí também contribuiu, né, para eu não ficar tanto tempo. Outra coisa que foi tirando um pouco a minha motivação depois de um tempo, principalmente depois de um ano que eu estava na Emirates, foi que eu não estava sendo tão desafiada assim quanto eu gostava, quanto eu queria. Eu acho que o primeiro ano ele já foi cheio de coisa nova, eu tive que aprender, estudar muitas coisas novas, né, descobrir como era o ritmo ali dos voos, como funcionava a hierarquia, então você tem o seu supervisor, a purser, tudo isso daí era um desafio, era um ambiente que eu não estava acostumada, mas depois de um ano você já acostuma, você já está confortável no trabalho, não tem tantas coisas novas assim, claro que todo ano você tem que fazer provas, você tem que fazer exames, e esse era um momento que dava assim um friozinho na barriga, que você faz tudo de novo, né, provas teóricas, provas práticas, mas tirando isso, dia a dia no trabalho, ele não me trazia tantos desafios assim. Talvez para uma pessoa que quisesse muito, né, crescer na carreira, uma pessoa que gostasse muito do trabalho, talvez ela buscasse uns desafios naquele dia a dia, né, em relação aos clientes, em relação aos voos, a como você vai lidar com algumas situações, mas eu já estava confortável, eu sabia que eu não ia querer crescer na carreira, então eu não buscava essas coisas diferentes. Então era só o meu ponto de vista, mas não quer dizer que é assim para todo mundo de jeito nenhum. Se você quer crescer na carreira, tem muitas coisas diferentes que você consegue fazer, e a pessoa que quer ir além, ela consegue, e ela consegue se destacar
de várias formas. Mas como eu não estava procurando isso, acabou que eu fiquei meio que... o trabalho não me forçava tanto assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter aquele friozinho na barriga, sabe? E eu já estava acostumada a ter frio na barriga e não me sentir confortável em algumas situações. Eu não estava sentindo isso na Emirates e aí eu fui ficando menos motivada, digamos. Um outro ponto, e aí bem pessoal, foi que eu já entrei na Emirates com a intenção de levar esse trabalho como se fosse uma porta aberta a outros trabalhos. Eu via isso como uma oportunidade que eu tinha de sair e de achar coisas melhores ou coisas novas depois disso. Então eu já entrei com essa mentalidade e isso foi o mais forte para mim. Isso foi que me fez, no final, quando eu completei 2 anos, na verdade, eu ter certeza que dali a 1 ano eu ia sair e eu começar a planejar a minha saída. E eu estava muito certa disso, né? Apesar de não ter uma oferta de trabalho ali na minha cara depois dos 3 anos, mesmo assim eu deixei porque eu estava buscando uma outra coisa, um outro tipo de trabalho, né? Então eu já enxergava aquilo como temporário, por questões pessoais. Bom, gente, foi isso, mas como eu disse no começo, foi um trabalho maravilhoso que me fez crescer e aprender muito. Eu aprendi coisas que eu não imaginava que eu ia aprender lá, principalmente em relação ao cliente, a atender as pessoas, a conseguir ler as pessoas, a conseguir ouvir. E é uma empresa que dá vários benefícios, então eu tinha passagem de graça todo ano, uma pelo menos, e eu conseguia comprar passagem barata para vários lugares. Não era totalmente de graça, mas era bem barata para mim, para os meus familiares, para os meus amigos. Foi muito bom ter conhecido vários países. O salário era bom também, nunca me faltou nada. Nossa, se eu for listar aqui as coisas que eram boas, são muitas, e muitas delas eu até falei naquele outro vídeo. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês, e se vocês tiverem mais é só mandar aí nos comentários que eu respondo. Obrigada e até a próxima!